A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos mais uma vez com o canal Porta da Graça e viemos trazer a mensagem do Senhor para a tua casa e o teu coração. Estamos aqui com um propósito e uma missão única: anunciar o Evangelho de Cristo, mostrar a verdadeira palavra de Cristo, o verdadeiro caminho, mostrar que às vezes a gente mente. E a maioria das pessoas são mentirosas. Você vai entender por que eu estou falando isso. Muitas pessoas mentem dizendo que ama a Deus, ou dizendo que tem Deus no coração. Você vai entender por que eu estou falando. Abra a sua Bíblia, se você tem Bíblia, me acompanhe no livro de João, capítulo 14, versículo 21, que fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus está dizendo, irmão, que aquele que tem os mandamentos dele e guarda no seu coração, né? Guarda os mandamentos do Senhor. Quando a gente guarda os mandamentos do Senhor, a gente cumpre o que Deus quer que a gente faça. Obedece a palavra de Deus, a vontade de Deus. Nós, em primeiro lugar, a gente não vai ser salvo pelas obras, para que a gente não venha se gloriar. A gente vai ser salvo pela consciência, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. E também vamos ser salvos, irmãos, pela consciência. Como assim? Não é o que nós fazemos, mas qual é a intenção que fazemos. Não é o que a gente faz, mas qual é a intenção que você faz. Porque às vezes a gente quer fazer uma coisa e termina fazendo outra. Então a intenção era outra. E Deus, ele atenta para o seu coração e não para as suas obras. Deus, ele atenta para o que você faz pela sua consciência, pelo que você estava intencionado a fazer. Então, quando você diz, eu amo a Deus, e não consegue amar o seu irmão, você é um mentiroso. O próprio Deus fala assim, que aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é um mentiroso. Como você diz que ama a Deus, que nunca viu, e não consegue amar o seu irmão, que vê todo dia? Vejamos, a palavra do Senhor é clara. Aqui a gente leu, que diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse sim me ama. Veja só, não adianta você dizer eu tenho Deus no coração e não andar conforme a sua palavra. Eu tenho Deus no coração e não amar o próximo. Eu tenho Deus no coração e continuo fazendo as coisas que desagradam o coração de Deus. Errar, qualquer um erra. Pecar, qualquer um peca. Eu já falei várias vezes que o inferno não foi feito para o pecador. O inferno foi feito para aquele que não se arrepende. Para aquele que não reconhece o seu pecado, que não reconhece o seu erro. E pior ainda, que acha que está certo, estando errado. Se você parar e refletir, você vai entender que todo o erro da vida do homem é por falta de conhecimento. Todo não, mas 90% ou mais dos erros das pessoas são por falta de conhecimento. Porque a palavra do Senhor diz lá em João capítulo 8, ainda em João capítulo 8, versículo 32, ele diz assim que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se você quer ser liberto, conheça a verdade. Qual é a verdade? Leia a Bíblia. Medite na palavra do Senhor, não pelo que as pessoas falam apenas, mas pelo que você vê, pelo que você ouve da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Porque até mesmo na igreja, quando a gente está lendo a palavra de Deus, que o pastor está lendo a palavra do Senhor, a gente está ali acompanhando, abrindo também as nossas Bíblias e acompanhando junto com o pastor, para que a gente venha ter consciência de que o próprio pastor não está ali trazendo uma palavra contrária ou errada, o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Então que a gente venha meditar todos os dias na palavra do Senhor, para que a libertação de Cristo venha para a nossa vida. E essa libertação só pode vir para mim e para a tua vida se você quiser. Deus só pode entrar no teu coração se você abrir as portas. Não adianta você dizer eu já tenho Deus, se você ainda continua na prática do pecado. Se você dizer eu amo a Deus, continua na prática do pecado. O próprio Jesus diz que aquele que tem os mandamentos e guarda é amado de Deus. Ama a Deus e é amado dele.
Então, infelizmente, eu vou falar uma coisa aqui. Se você diz que ama a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, não obedece a palavra do Senhor, você está fazendo em vão alguma coisa que você faz. E você está mentindo para você mesmo, se enganando a você mesmo. Ninguém engana a Deus, nem muito menos engana ao Espírito Santo. Às vezes a gente se engana, a nós mesmos, mas a Deus ninguém consegue enganar. Então, não adianta, se você não obedece os mandamentos do Senhor, você não ama a Deus. Você não teme ao Senhor, você não guarda a palavra de Deus no seu coração. Irmãos, a pior coisa do homem é ele não amar a Deus. Se ele não amar a Deus, ele está perdido. A sua família está perdida. Porque quando a gente não ama a Deus, a gente não está fazendo as obras de Deus, agradando ao Senhor. Deus também, ele não consegue fazer nada por nós. Por quê? Porque a gente não quer. Quando você ama, você quer, você dá lugar a Deus, Deus ele trabalha, ele transforma, ele ajuda. Não é que Deus só faz as coisas, irmãos, assim, por troca, porque o amor dele é infinito. Se Deus não tivesse amor por nós, a gente já teria até morrido, tudo acabado. Mas o amor dele é grande, é infinito, a misericórdia dele é infinita. E ele dá chance e oportunidade para você abrir os olhos, entender qual é a boa e perfeita vontade de Deus na minha e na tua vida. A boa e perfeita vontade de Deus na minha e na tua vida é grande. Por quê? Ele quer que todo ser humano se salve. Ele quer que toda alma se salve. Ele quer que todo ser humano alcance a sua misericórdia. Mas para isso, é preciso você dar ouvido à voz do Senhor. Irmãos, quando eu estou falando aqui, não estou pedindo para você dar ouvido aos meus conselhos, a minha palavra, que eu não tenho palavra nenhuma, a não ser esta palavra, a qual a gente lê e busca todos os dias. Se você acredita em Deus e não obedece a Ele, você não está acreditando em Deus, você acha que acredita em Deus. Primeiramente, eu vou deixar uma pergunta aqui para todos os inscritos e para você que está me ouvindo. Você acredita em Deus? Através de quê? De quem? Ou seja, quem foi que lhe falou de Deus? Como foi que você descobriu que Deus existe? Deixa nos comentários embaixo. E você deixa algum comentário dizendo assim: eu acredito em Deus porque eu sinto Deus, eu senti Deus, eu acredito em Deus. Alguma coisa, mas deixa um comentário dizendo: por que você acredita em Deus? Se você acredita em Deus, então obedeça a sua palavra. Sejamos filhos obedientes a Deus, para que a gente venha ser amado por Ele mais ainda. Não queira, não, olha, eu vou dizer uma coisa aqui agora. Não queira ser obediente a amigo, a irmão, a pai ou a mãe, ou a esposo ou a esposa. Mas queira ser, primeiramente, obediente a Deus. Se depois de ser primeiro obediente a Deus, você ainda for para obedecer a sua esposa, seu esposo, a sua mãe, seu pai, seu irmão, se não for contra a vontade de Deus, obedeça, claro. Que Deus quer que a gente ame o próximo, ajude um ao outro. Mas se você for preferir agradar a sua mãe, a seu pai, a seu irmão, a sua esposa, ao seu esposo, desagradando a Deus, você está dando a confiança mais a seu esposo, ou a sua esposa, ou a sua família, do que ao próprio Deus. Na hora da agonia, na hora da pior, da angústia, o homem não consegue salvar o outro, a não ser Deus. E muitas das vezes, a gente se encontra até mesmo desprezado por pessoas, porque a gente não quer fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. E as nossas obras para o mundo são reprovadas. Da mesma maneira, irmãos, as obras do mundo para Deus são reprovadas. Então as pessoas elas querem agradar uns aos outros, com palavras bonitas, com ações para agradar as pessoas. Mas isso não é o melhor para Deus, nem muito menos para você. Se você quer agradar a Deus, se você quer andar dentro da vontade de Deus, leia a Bíblia. Não vá só por conversa das pessoas, não. Leia a Bíblia. E siga o que está dizendo na Bíblia. Se a Bíblia diz, não deve adorar a outro Deus, a não ser o Deus que criou o céu e a terra. Não deve adorar a Deus de prata, de ouro, de gesso, de madeira, de bronze. Não adore, mas adore sim a Deus. Guarde os mandamentos do Senhor.
para que o amor dele venha alcançar a tua casa, a tua vida. A misericórdia dele possa ser com você. Mas só é se você der lugar, se você quiser, se você aceitar, se você oferecer o melhor para Deus. O mais importante das nossas vidas é fazer o que agrada a Deus. E o resto, irmãos, ele acrescenta a nossa vida. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas, ele acrescenta na minha e na tua vida. Entenda só, se você diz que ama a Deus e não consegue amar o seu irmão, você é um mentiroso. Se você diz que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos, você é um mentiroso. Que a Bíblia está dizendo, não é eu, é a palavra dele que está dizendo. Ah, mas a Bíblia, uma vez eu falando para um irmão, ele disse, a Bíblia foi o homem que escreveu. Você é o quê? Você quer que Deus desça do céu e fale com você frente a frente? Quem és tu? A Bíblia foi o homem que escreveu, inspirado por Deus. E tudo que tem na Bíblia aqui é ensinando o melhor para nós. Procura outro livro que ensina o melhor para nós. Tudo que ele está dizendo aqui, irmãos, ela está dizendo o que Deus quer como melhor para mim e para a tua vida. Então, entenda qual é a boa e perfeita vontade de Deus na minha e na sua vida. Não queira viver para o mundo, não queira agradar o mundo. Não queira agradar seus amigos, que seus amigos só é seu amigo quando você tem alguma coisa para oferecer para ele. Entenda o que eu estou dizendo, não existe amigo. Existe você amar o seu próximo, assim como ele lhe ama, você amar ele, ajudar um ao outro. Mas você confiar no seu amigo, deixar de agradar a Deus para agradar o seu amigo, ele não vai te salvar, ele não pode te fazer, ajudar tu em nada. No dia que você não puder oferecer nada para ele, ele vira as costas para você. Já o nosso Deus é diferente. Quando você não tem nada, quando você está cabisbaixo, trancado no quarto, com ansiedade, com depressão, aí ele chega e resolve a tua situação. Ele diz, meu filho, eu estou aqui, meu amigo, eu estou aqui. Nas horas mais difíceis da nossa vida, é que o Senhor nos vê e nos ajuda e nos abençoa. E nas horas mais difíceis da vida da gente, os nossos amigos da terra, que se dizem amigo, é os que viram as costas para você. Então confie no Senhor, independente de qualquer coisa, e agrade o seu coração. Eu nunca vi uma história da Bíblia, alguém perdendo batalha, servindo ao Senhor fielmente. Porque o nosso Deus nunca perdeu uma batalha. Eu já vi pessoas perder as lutas, as batalhas, os homens serem presos, as mulheres serem arrastadas, levadas em cativeiro, mas porque andaram distante dos caminhos do Senhor, desobedecendo a Deus. Então aqueles que desobedecem a Deus, irmãos, ele está distante da sua salvação, distante da sua proteção. Então não é Deus que é ruim, não é Deus que deixa de abençoar a gente, é a gente que deixa de buscar as bênçãos de Deus. Então não olhe para a esquerda nem para a direita, para a amizade, não olhe para amigo de mesa de bar, não olhe para amigos de campo de futebol, de jogo de bola, não olhe para amigo de bebedeira, não olhe para amigo de infância. Se não estiver agradando a Deus, infelizmente, não pode andar comigo. Você só anda comigo se estiver agradando a Deus. Você só anda comigo se você quiser fazer, não o que eu quero, claro, que quem sou eu, mas fazer o que Deus nos ensinou a fazer. Se você não faz o que Deus nos ensinou a fazer, não pode andar comigo, e pode até andar comigo, se você ouvir a palavra de Deus e aceitá-la no seu coração. O homem é bem-aventurado quando ama a Deus, quando serve a Deus. Quer ser uma pessoa sábia, inteligente, sabido, uma pessoa que pode fazer a obra de Deus, uma pessoa que pode ir mais além, vencer os obstáculos, vencer as lutas e provações dessa vida. Lá em Provérbios 1, capítulo 1, versículo 7, diz assim: o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Se você teme a Deus, você está sendo uma pessoa sábia. Porque a primeira sabedoria da gente não é aqui na terra, mas é em busca do reino de Deus. Que Deus abençoe a todos que deram ouvido a esta mensagem e possa estar abençoando a tua casa e a tua família. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.